Audio Jungle. Saudações, caros telespectadores e internautas, a este momento que estão ligados ao programa Nosso Papo, transmitido aqui na Geração 21 TV. Hoje vamos falar exatamente dos feitos de Mano Azagaia, vamos refletir em termos das obras deste que foi e que até então é considerado o rapper do povo. Para falarmos disto, temos em estúdio 3 convidados que vão aqui avançar as suas ideias, as suas visões e, por sinal, todos são rappers. Temos o Malignag, ou simplesmente Raça Oculta, este que começa a sua trajetória em 2016, mais ou menos, é o seu destaque. Já lançou vários hits a nível de intervenção social, também já fez parte do concurso Icomação Ampula com a sua música Vendedor Ambulante. Temos aqui também o Luizito LT, que começa a sua trajetória em 1997, né? Portanto, este deve estar mais informado sobre os feitos de Mano Azagaia. Também faz parte de intervenção social. Temos aqui também o Benny Clore, rapper da cidade de Nampula, que começa a sua trajetória em 2012. Portanto, será um papo muito interessante e porque temos também convidados interessantes, informados a nível de intervenção social. E para já irmos atrás do tempo, começamos a saudar de forma breve o Benny Clore. Seja bem-vindo ao nosso programa. Saúde em poucas palavras os nossos telespectadores. Saudações Moçambique, saudações Nampula em especial, Benny Clore na casa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui ao lado desses grandes homens. Muito bem, passamos também igualmente ao Raça Oculta para poder saudar os nossos telespectadores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estejam a conferir o programa. Também um forte abraço aos meus pares, é sempre bom estar aqui convosco. Luizito, é contigo. Sim, saudar o pessoal lá em casa, aqui no Egito, onde deve ser se encontra. Agradeço a oportunidade que a TV Geração 21 me concede neste momento. Estou aqui para mais um programa. Exato, como podemos ver, a saudação já feita e vamos mesmo direto ao nosso papo. E pedir só que aumente um pouco a voz, para que exatamente, eu sei que estão um pouco abalados, mas vamos fazer o que combinamos. Exatamente, Azagaia, o que é que representa para o Raça Oculta? Dia 9 recebemos uma notícia da perda do rapper Azagaia. Como rapper, como é que recebeu esta notícia? É complicado, na verdade, digerir a informação da partida do Azagaia, mas ele representa o expoente máximo do hip-hop a nível nacional e, se não a nível da lusofonia, né? Para mim, Azagaia é o expoente máximo do hip-hop em termos de... Ok. Já o Benny Clore, o que é que representa este momento a nível da classe hip-hop, a perda do Azagaia? De verdade, quando eu recebi aquela informação, eu até achei que fosse aquelas brincadeiras das redes sociais, né? Ok. Mas depois fui ver que é coisa séria. Então, para mim, Azagaia foi um homem e vai continuar a ser um grande homem. Era água que eu bebia todos os dias, you Era água que eu bebia todos os dias. Então, é um sentimento que eu não sei como explicar, mas foi algo tipo, perdemos. Ok. Pela primeira vez em Moçambique, muito visível ao velório do Azagaias. Falar de Azagaia normalmente não vai caber todo o espaço, todo o tempo que temos, mas eu acredito que o meu painel pode conseguir resumir. Azagaias, o homem considerado rapper do povo. Por quê? Tem alguma explicação, Luizito LT?
Sendo rappers de intervenção social, teriam conseguido participar do velório do Azagaia? Há quem teria conseguido participar fisicamente? Infelizmente não. Não. Também o raça com distância, sim, cada distância. distância e recursos. Vemos que o velório, ou melhor, o momento da partida do rapper Azagaia foi marcado por várias realizações, desde vigílias, igualmente o próprio velório fluiu massa de gente. O sentimento de vigília está a começar a acontecer? Pois não. Eu quero acreditar que É pela primeira vez a acontecer na história mais moçambicana. do que acontecer, quero acreditar que todos esses eventos, todos esses acontecimentos demonstram a grandeza, né, do próprio Azagaia. Em vida, nós não tínhamos a projeção da dimensão do Azagaia, mas a sua partida veio trazer à tona e revelou para todo mundo que o Azagaia era mais daquilo que nós conseguíamos enxergar. Isso Exatamente. viu-se na questão da unidade nacional. Em todas as províncias realizou-se questões de vigília e o país inteiro parou para prestar a homenagem merecida, né? Ok. Mais do que merecida ao próprio Azagaia. E acredito que este é um princípio de vários eventos, de vários acontecimentos que vão acontecer a nível nacional nos próximos dias. É só um ponto de partida. Já mesmo indo ao Benny Clore, em alusão às palavras do Raça Oculta, vê um Moçambique com um horizonte melhor com a partida do Azagaia e por aquilo que já vimos a nível das redes sociais? Eu acho que a vida se resume nisto. Ok. Se resume nisto. Vivemos para servir, né? E depois partimos. E quando partimos, tem sempre alguém. Nem que seja a reencarnação dele, mas vamos ter alguém, né? Mesmo que não chegue à altura dele, mas vamos ter alguém Ok. que vai fazer como ele, né? Então, eu acredito que na partida dele vai ter alguém para substituir a ele. Nem que seja 100%, mas Aliás, Yeah. mais do que o Benny Cloro que estava aqui a destacar, eu tive a oportunidade de ver uma das entrevistas do próprio Azagaia, onde ele realçava a questão de ele ter cumprido com o dever dele. Ok. Né? Ele tinha este sentimento de missão cumprida e tem aqui um discurso que ele dizia que ele gostava quando as pessoas, os mais velhos em destaque, diziam que não gostavam de rap, Ok. mas gostavam do Azagaia. Então esse é um sentimento de realização que ele teve. E nós, os demais, o que é que nós podemos tirar como aprendizado nas obras do Azagaia? Ok. Tem muita coisa. E uma das formas de imortalizar o próprio Azagaia é seguir os ensinamentos. E como é que vocês vão dar continuidade? Visto que é uma voz que se cala. É uma voz que se cala, mas também vão surgindo várias vozes. A revolução não para, porque a revolução não é algo propositado. Ok. É um sentimento que parte a partir de uma opressão. Então, sempre que existir a opressão, sempre a revolução também vai existir. Ok. Então, só para fortificar aqui, nós vamos continuar com o trabalho que ele começou. Sempre que existir qualquer inquietamento ou inquietação, nós vamos tentar falar o que nós achamos em relação ao problema. É isso. Não é algo que nós, principalmente eu, nas vezes que eu escrevo ou faço uma música de intervenção social, não tem sido da minha livre vontade. Pois. E nem sempre tudo que escrevo sou eu que passo. Mas muitas das vezes eu escrevo ou faço quando vejo uma situação desagradável ou uma pessoa que está a passar, aquilo me afeta e chego ao ponto, não é algo propositado e não somos, só para sublinhar, não podemos ser vistos como inimigos do governo. Só estamos a querer o bem, estamos a querer
conversar, dizer aquilo que o povo devia falar ao governo. Ok. É que muitas das vezes quem faz a intervenção social é visto como alguém que está a afrontar o governo, está a querer começar uma nova guerra com o governo. E até visto como marginal, sim, mas tá a ver? exatamente não é isso. É visto como marginal. Somos pessoas, porque o artista normalmente é uma pessoa que controla tudo. Ok. Política, causas sociais, aquilo que está em volta, ele consegue ver. Então, qualquer coisa que acontecer, é uma pessoa espontânea de dizer que está a acontecer isto, devia ser assim. Nós não estamos a querer mal, nós estamos a querer luta com o governo, como dizem, porque dizem que somos inimigos do governo, mas nós não somos inimigos. Aliás, Luizito, Estamos a fazer isso por sermos moçambicanos, filhos de moçambicanos, e estamos a servir o nosso país. E quero acreditar que é de direito alguém tecer uma reclamação, uma ideia para um Estado. É assim, ligando o fio do pensamento do LT, Ok. o Azagaia em vida não só defendeu questões ligadas ao governo. O Azagaia em vida representou mais do que isso. Ok. Ele era a espécie de um advogado do povo, um olheiro do povo. E não só ele cantou questões relacionadas com a política, também cantou questões focando também aquilo que é o comportamento social. Consciencialização, Exatamente. diríamos, ok? E eu penso que o nosso país, os nossos dirigentes não devem se preocupar com os artistas nesta vertente. Porque, em partes, o artista está aqui para ajudar o próprio governo. É isso. A partir do momento em que eu noto um determinado desvio de um determinado comportamento social, eu noto este desvio, eu reporto o tal desvio e o governo tem que olhar isso como uma oportunidade de correção e de crescimento. Ok. Né? É assim como deve ser enxergada a cultura. Reta o seu fio de pensamento. Benny Clor, acha que o governo, como o Raça Oculta dizia, o artista tem a missão de trazer, de opinar, de fazer correção. Acha que o nosso governo moçambicano, até podemos entrar noutras formas de governação, em outros países, sobretudo da África, tem esse espírito de olhar o artista, tem o mesmo entendimento que o Raça Oculta? Bem, é complicado, né? É complicado, mas... Como fazedor da área, que tem Ok. opiniões para dar repro de intervenção social, acima de tudo. Na minha opinião, o governo não olha de forma positiva um artista Ok. que é mais focado em intervenção social. Sente-se Por- ameaçado. Como disse o Azagaia, rest in peace. Eu acho que eles sentem-se ameaçados. Por quê? Porque se de certa forma você faz algo a contradizer algo e vem alguém como eu, como o Azagaia, como Raça, como o Lugito, a fazer algo, a contradizer também o que você faz, vai se sentir ameaçado, né? Vai se sentir ameaçado. Então, por isso que o nosso governo, de certa forma, sente-se ameaçado com um artista que faz arte que tem mais a ver com o contra eles. Estás a ver? Quando tu fazes algo que é contra eles, até nem é ser contra eles, estás a ver? Não é contra, é tentar colocar as coisas no lugar. Estás a ver? Basicamente, Vamos colocar as coisas no basicamente, olhamos, porque nós por exemplo, sabemos que as coisas não são como eles estão a fazer. Ok. As coisas seriam melhor que fossem assim. Feitas assim. Então, Sim. é nessa perspectiva, eu não vou dizer que o governo, porque o governo é o povo. Nós somos o governo. De certa forma, Ok. querendo como não, a governação é do povo. é do povo, lógico. Aliás, o Azagaia referenciou isso em várias... nós vemos durante o percurso do seu velório, né? Em direção à última moradia. Qual era a palavra de ordem? Povo no poder. Exatamente. E o povo no poder não quer dizer que para todos todo povo. nós estamos a governar. Ou no Certo, coisa na certo. ponta vermelha. Não quer dizer que todo o povo, nós vamos sair de Namicopo, da Mafalala, de sei lá onde, Do para irmos Zimpeto, viver, por aí. do Zimpeto, para irmos viver na Ponta Vermelha. Não.
O povo no poder é o quê? É nós termos a capacidade de opinar e temos respostas, ou a nossa opinião chegar aos governantes e os governantes respeitarem a tal sim, opinião e aplicarem. Exatamente. Porque quem vive na sociedade, quem sofre com as coisas que nós reclamamos, somos nós. E é o povo. Exato. Sim, somos nós. Nós é que vivemos na pele, é que sentimos de que o que está a acontecer é isto. Agora, pelo menos o mínimo seria que quando um artista da intervenção social tivesse tido alguma coisa, que o governo refletisse. Ao menos refletir. E dar uma oportunidade Sim, a dar refletir. reflexão. Nós não estamos contra. Nós queremos o junto bem da pátria. ao governo, queremos que o país melhore. Não É isso, estamos é isso. contra ninguém. Exato. Só nós estamos a dar opiniões. Onde A é classe que- de intervenção social. Eu não vou chamar de governo. Ok. Onde é que certas pessoas do Estado sentem-se ameaçados quando alguém tem quando tu tens um olhar diferente, quando tu pensas fora da caixa, então tu és um problema, tu fazes parte do problema. Porque o problema não está no seu olhar crítico, o problema está com eles, entende? O problema está com eles, está dentro de algumas pessoas infiltradas no Estado, estás entendendo? Há algumas pessoas infiltradas no Estado. Existem pessoas infiltradas no Estado que fazem Não sabem um coisas Estado. contra a Constituição. Sabias que nós temos uma Constituição? E quem viola, maioritariamente, na maior parte das vezes, quem viola a Constituição da República são os agentes do Estado. Ok? Os São infiltrados os do agentes Estado. do Ok, Estado. E quando tu vens à tona, tu vens, trazes uma reflexão que eu acho que a coisa X não devia ser assim. Tu és conotado. Razão Pode pela ser qual a considerado música rebelde. do Como Azagaia, ameaça. A música do Azagaia deixou de passar na mídia nacional. Então, a Azagaia música, não passava nas as rádios. obras do Azagaia não passavam Não passava, nas não mídias eram nacionais. divulgadas, mas no... Luizito ele tem como um rapper de vários tempos e quero acreditar que para este ano estava marcada uma colaboração musical de intervenção social. E já com a perda do Mano Azagaia, como é que digeriu esta situação? É bem difícil, porque fazer um feito com a Mano Azagaia era mais um passo para a frente, era mais Pois. destaque. Né? É tipo quem diz, Jesus tinha discípulos, mas tinha amigo dele que era o Pedro. O Pedro, exato. Ah? Já estamos a entrar na Bíblia. Já. Yeah. Ok? Então, fazer um feito com o Mano Azagaia era ser amigo do Azagaia, Ok. não discípulo. Estás a ver? Então, para mim, olho como uma perda muito grande e deixou um pouco daquilo que eram as minhas expectativas, mas não perdi fogo. Ok. Eu ainda estou na estrada, E fazendo valer aquilo que ele deixou como legado. Ok. Estou na estrada, até como disse o Valente, acordaram o vampiro que estava adormecido dentro de mim. Adormecido. Exatamente, acordaram um vampiro que estava adormecido dentro de mim. E o papo está a ser intenso, convidamos aos telespectadores, internautas, que também deixem as suas opiniões lá embaixo, em forma de comentário. Também vão escutando aqui, apreciando a opinião, o papo dos nossos convidados. Traço Oculta, vimos que o velório, eu tive o privilégio de ouvir e ver a partir da TV, algumas TVs, foi marcado por várias emoções, dentre elas boas e não boas, segundo os comentários a nível da mídia. Estiveram lá várias personalidades, como Stuart Sikuma, juntado ao povo, a gritar povo no poder, mas também teve um cenário que eu vou gostar de ouvir vocês como a voz do povo, como se puderem assim me permitir considerar. O velório, a urna foi barada de certo momento, quando estavam a caminhar, estavam em plena marcha.
houve ali alguma disputa que até obrigou a esposa do Azagaia a descer para negociar com a autoridade, os polícias nesse caso. Como é que vocês olham para este momento, começando com o Raço Couto? Não, isto, para mim, de certa forma, mostra a fraqueza de alguns dirigentes, né? As pessoas que estão em frente da nossa nação, A fraqueza por parte daqueles que deram ordem. A fraqueza que eles têm, Ok. o medo que eles têm, a incerteza que eles têm em relação àquilo que é o sentimento, a coragem, o envolvimento, a postura do povo. Eles já tiveram coragem de lutar com um morto. É daqui onde surge a grandeza do Azagaia. Ele mesmo morto é perseguido. Está a criar... Exato. Tu tens que bloquear as vias de acesso para que um defunto não possa passar para a eterna moradia. Eu só espero que no dia do julgamento final haja castigo severo para cada um desses elementos. Espero que Deus esteja a notar, que esteja a registrar cada ação, cada prática ilícita que nós estamos a ter neste país. Nós vivemos no meio de atrocidades. Ok. Isso faz entender que a luta continua. A luta continua. Yeah. Isso simplesmente veio aumentar e puxar a abertura da visão por parte do povo. Yeah, uma coisa só, Johnny. Aquilo que aconteceu não era necessário, porque naquela estrada onde o velório estava a passar, não tem nenhuma placa que diz que é proibido passar. Mas aqui Primeiro ponto. há um entendimento que diz que aquela rua é uma rua presidencial. Presidencial. Sim, mas passa qualquer um. É uma rua presidencial. Mas sim. passa qualquer um. É uma rua que passa qualquer um. Eu, quando estive no Maputo, já passei a pé. Naquela mesma rua. Sim. Acho que é Júlio Nyerere. Sim. Sim, é uma rua qualquer. O que é que tem naquela rua normal de tão especial que não se pode passar? Pedir desculpas lá em casa se forem ouvir algum ruído. Estamos mesmo num estabelecimento caseiro. Então, sinceras desculpas por alguns ruídos. Prossiga, Luizito. Então, não era necessário, porque não tem placa que diz que não se pode passar. Ou que haja uma revisão, Sim. que haja uma revisão, que os agentes lá que sentam sempre no parlamento, né, que haja uma revisão da Constituição da República e coloquem ali algumas placas de caixões, proibido fazer Caixão, isso. proibido penhar. E aí, não sei o quê. então, violando Essa regra. regulamento, Exato. claramente, O Estado tem o direito de trazer agir o gás com- lacrimogêneo. Mas em questões de ética, eu não quero impulsionar-vos, mas como estou com revolucionários, em questões de ética, mesmo se fosse traçado que não se pode passar naquela rua e trazendo-se uma urna, acham que seria mesmo necessário barrar? Não, se fora acordado na Assembleia da República, e nós estamos a dizer que a Assembleia da República estão lá pessoas que representam a voz do povo, A voz certo? do povo, é isso. Exato. Que deviam representar a voz do povo, é assim como declara. Então, de certa forma, não estão a representar Não o estão. povo? Nunca representaram. Ok. Nunca representaram. Se aquelas pessoas que deviam representar a voz do povo, de certa forma, chegassem a um consenso e colocarmos ali, da mesma forma que nós encontramos algumas ruas de sentido único, né? Pois. E nós ficamos consciencializados de que posso ir, mas não posso voltar. Pela mesma via. Exatamente. Aqui sim, mas aquilo foi um verdadeiro insulto. Quer dizer, aquilo foi mais uma vez uma violação da Constituição. E dos direitos humanos. E acha que, de certa foi forma... mais uma vez violada a Constituição. Exato. Dos direitos Porque humanos. aquilo foi mostrar prepotência. Porque não pode, simplesmente porque alguém está a dormir, não quer ouvir barulho das pessoas,
tem que ligar para as pessoas, traz Coloquem barreira aí, não faça. Eu não quero ouvir barulho. Não pode. Não Então, pode. isto, se eu for a recordar uma das Um músicas. caso importante sobre Ok. Luisito e o John Lee. Facto importante é de que durante toda a cerimônia de fúnebres do Azagaia, houveram várias mensagens de incentivo a não à violência. Pois. Estás a perceber? De tal forma que todo o velório, todas as cerimônias, correram de forma ordeira. Excetuando Quando se chegou naquela avenida. Estás a perceber? E a avenida fica onde? Fica na casa de quem? Porque não é no bairro, ali não era no bairro. Exato. Ali não era no Conselho Municipal, não era na rua. Pois. Aquela avenida fica na casa de quem? Não, aquela avenida não fica na casa de ninguém. Passa por casa de alguém. Sim, De um é mais ou cidadão menos isso. Sim, é mais ou menos isso. É. Onde é que aconteceu a violência? Bem à frente da casa de quem? Então, esse também é um dos pontos que eu acho que o povo moçambicano tem que parar. Ok. Ainda relativamente mesmo ao assunto do Mano Azagaia, melhor, o Edson da Luz. Não, eram muitas zagaias numa só pessoa. Exatamente. O Benny Clora ali a dizer que eu, na verdade, não consigo dizer Azagaia, mas Azagaias. Sim. Exatamente. Nós também somos Os Azagaias. Exato. Há uma ala, mesmo, é notável nas redes sociais, sobre um comportamento do nosso maioritário, o chefe da nação. Uma questão aqui a refletir. O Reinildo mandava, é assim o nome, né? Mandava ou mandava? Mandava. Exatamente. Quando sofreu do Atlético do Madrid. Quando sofreu uma lesão, Vossa Excelência teve o privilégio de endereçar as rápidas melhoras. Mas ele já endereçou, entre estas várias outras situações, como o caso das cheias, das inundações, dos ciclones, as zonas afetadas, sobretudo, do nosso país. Mas não se notou na sua página a publicação a endereçar condolências à família do Mano Azagaia. Então, qual é o entendimento disso, partindo já com o Benny Clora? Sabe, é assim, o nosso Estado, o Vossa Excelência, é assim como ele é chamado, mas não pode ser chamado assim, Excelência. Desculpa, só para referenciar aqui, o Vossa Excelência disse que o coração dele nós cabemos e nós somos o patrão deles. Aliás, o povo... Cabe todos moçambicanos. Exatamente. Exatamente. Então, há aqui uma preocupação do povo. Pode avançar, Benny Clora. Esse eu disse. A Vossa Excelência é chamada assim, mas não pode ser chamada Excelência. Excelência é uma pessoa excelente. Excelente. Desculpa, Uma pessoa... o Excelência não pode ser chamado de Vossa Excelência. Não. Não, Normalmente ele tinha que ser chamado, tinha que ser Felipe Jacinto Nunes. Excelência é uma pessoa excelente. Ok? Agora entenda, o nosso presidente é insensível para com os problemas do povo. Insensível para com os problemas do povo. Reinildo não é problema do povo, entre aspas. Mas é cidadão nosso, É moçambicano. cidadão nosso. Reinildo, no estrangeiro, faz dinheiro para o país. Ele não é um problema. Não é um problema Não é um do problema. povo. Entende? Por isso que ele está lá. Faz parte dele. A Zagaia é um problema do povo. E Samora disse, a insensibilidade para com os problemas do povo. Tem pessoas até agora insensíveis com o problema do povo. O Azagaia é problema do povo. O Felipe Jacinto Nunes não tem nada a ver com o problema do povo. Deixa uma demonstração Entende? clara. Ele está querendo mostrar de que eu não tenho nada a ver com os problemas do povo. Tenho sim a ver com os problemas. Exato. É assim, Raça nós se calhar devíamos rever ou ir visitar. Eu vou convidar os internautas para que abram aí os vossos telemóveis e vejam a definição de presidente. Ok. Né? Não vou falar disso, mas vejam a definição do presidente. É assim, o camarada Felipe Jacinto Nunes, então,
no momento das eleições, no momento das, digamos o que, das campanhas eleitorais, ele enchia a boca, os seus discursos, que no coração dele cabiam todos os moçambicanos. Certo? Até aqui tudo bem. Nós também esperávamos para ver... até onde? Exatamente, até onde este discurso era real, era realístico. Mas está aqui. O discurso, então, do Sua Excelência não chega a ser real? Não é realístico. É realístico para ti, é realístico? Não sei. Para ti é realístico, para mim não. Não é realista. Não é. Isto está mim, bem não. claro. Como se diz? Um momento só, Luís. Não, eu vou responder um pouco. Um momento só. Ele disse que no coração dele cabiam todos os moçambicanos. Pois. Um chefe do Estado, que é o chefe maior de uma nação, tem que saber reagir, dar sentimentos, acolher, acarinhar, apaziguar tudo em relação ao que esteja em volta do povo. O povo moçambicano agora está ferido pela partida do Azagaia. Eu não estava todo Moçambique, do Rovuma ao Maputo, do Índico ao Zumbo. Todos estão feridos. Raça? E seria este momento que o nosso presidente deveria vir e se juntar ao nosso sentimento, ao povo. Porém, alguns presidentes estavam lá, da oposição, MDM, o presidente da Renamo esteve lá. Tivemos até igualmente a ministra da Cultura parece que também esteve lá. Há pessoas que saíram do Brasil, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé. Igualmente. Artistas. Pessoas singulares, houveram campanhas em quase toda a lusofonia. Sim, há pessoas que saíram nas províncias. Com recursos próprios. Sim, e participar daquele valor. Exatamente. Exatamente. Agora, o Raça falou aqui da perda do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Já com o Luizito, desta vez começo com ele. Pode-se considerar o Azagaia como herói nacional? Para mim, eu acho que ele merece. Tu disseste o quê? Pode-se considerar, no vosso entendimento, como... Ele deve. Não, mas olha, eu vou falar, vou responder. Ele deve. Olha, com o Luizito. Ele merece uma estátua, merece uma avenida. Merece ser estudado nas escolas, de primeira até lá. Sim, concordo. Benny Cloro concorda com a mesma ideia? Concordo. Nos exames aparece Alcica Luamba. Quem é Alcica Luamba? Quem é Messias Maricoa? O que é que essas pessoas fazem de especial? Amor. Representam-nos a nível da... Com quê? Não, com quê? Entenda uma coisa. Para o povo, que não sejamos, como é que se diz, seletivos. Para perceber a soberania a nível nacional. Acho que também tem a ver com isto. Nós devemos criar um circuito, um meio envolvente, onde sejam os brancos, os mulatos, os deficientes, um país onde há igualdade em todos os sentidos. Assim como aquela frase muito bonitinha, né? Onde diz que o coração de alguém cabiam todos os moçambicanos. Eu acho que devia ser assim para tudo. Eu acho que este devia ser a fisionomia, a filosofia de como deveriam acontecer as coisas a nível nacional. Exato. Então é isso. Eu estava a dizer que Messias Maricoa, qual é este outro que falou do Alci? Alci. Estão nos exames. Você já viu o Azagaia em algum exame? Mas, tu esperavas ver o Azagaia neste regime todo? Mas porque é assim, o presidente passado tinha o lema que o Azagaia adotou, povo no poder, era o lema da Vossa Excelência Samora. Povo no poder, não importava se era branco, se era negro, se era deficiente, se era indiano, se era não sei o quê, povo no poder. Então, aliado a esse lema, o Samora, o presidente Samora, disse povo no poder. Povo no poder. E vem também o Mano Azagaia, povo no poder. Pode-se considerar que o Azagaia, eu não consigo dizer. Não, está certo, o Azagaia está certo. O Azagaia pode-se considerar que ele foi substituto do Samora?
Olha, presidente Eu acho que Samora. não existe substituto de ninguém. sim, no Ou melhor, princípio- continuador. Sim, eu no princípio disse, Certo, eu o disse donador tá de que bom. a postura dele, a postura do Azagaia, podemos comparar com Che Guevara, Samora, Ok. Os Gaddafi. Sim, o coisa, aquele da África do Sul, O Mandela, Nelson Mandela. Sim, o Mandela, sim, o Agostinho Neto, Ok. sim, Ok, porque muito a bem. Zagaia não tinha armas, a Zagaia não tinha armas, não tinha quartel, não tinha farta, mas era um soldado que lutava para o povo do Rovuma ao Maputo. E acho com papel e caneta. Não brinca com a papel força. e caneta. Não brinca com a Microfone. força da palavra. Sim, Exato. então, Yeah. o Azagaia, ele é um herói. Ok. Fazendo aqui a Que retrospectiva se da... diga isso, o Azagaia é um herói, que se Azagaia é um diga. Ok. Desde foi. É um herói. Sempre Desde será. foi. Desde E foi. como é que vocês consideram que ele sim pode ser considerado herói nacional? Fazendo a retrospectiva das obras do Mano Zagaia, desde as suas escritas e seus áudios, podia-se considerar agora a revolução ter um grande impacto a nível do país? Eu respondendo, o que ele deixou para nós é muito grande. É suficiente. Isso pode parar quando nós que somos continuadores pararmos. Ok. Mas é uma matéria muito rica. E só para deixar, eu vou ser breve. As pessoas podem pensar que, já que morreu a Zagaia, está tudo bem, mas só para divertir, tem muitas Zagaias por aí. É. Agora que morreu o dono do nome, tem muitas Zagaias por aí. Exatamente. Depois Como de estamos a ter- correr com o tempo, Sim. a correr com o tempo. Não chorem pela minha morte, mas celebrem a minha morte. Façam o que combinamos. Foram uma das palavras do Azagaia. Qual é o sentimento que vocês têm para com estas frases do Azagaia? E o que exatamente combinamos? Benny Povo Club. no poder. Ok. A combinação foi povo no poder. O Benny Clor, qual é o seu Basicamente isso, a luta continua. É isso. O povo no poder e a luta continua. entendimento? Ok. Yeah. O Azagaia deixou um lote de material que o Luizito aqui estava a falar. E este material será usado. E Querendo porém, como não, vamos usar o material. vamos, e tem uma coisa. Se pensam que a morte do Azagaia, Se pensam quais? Uma Eles. curiosidade. né? Não. Se pensam, se o sistema pensa, se as pessoas nós pensam. Qualquer um que... Sim. Nós não estamos aqui a identificar. Não, ninguém. se pensam que a morte do Azagaia é o fim da revolução, estão a pensar mal. É por aí É aquilo onde que eles aí estavam está a começando, duvidar. sabe? Aí está a desenvolver a revolução. É aí onde o início começa a da revolução. revolução. Houve o impacto que vão criar as músicas do Azagaia, você vai notar, vai se ouvir mais do que já se ouviu. Falando se nessa sentir questão, mais do que já sentiu. o que é que vale mais? A obra do artista ou o artista? De forma resumida. A obra do A artista obra, do do artista artista. tem mais. tem mais valor. Tem mais O artista não tem mais valor. Não. Mas vou fazer-te aqui uma questão de reflexão. Nós em vida, será que valorizamos devidamente o Azagaia? Eu quero Nós acreditar. enchemos aos espetáculos, aos palcos, no momento das atuações do Azagaia. Claro que não. Nós demos o devido reconhecimento ao Azagaia. Mas quem, Talvez sim, talvez não. Exatamente. Yeah, talvez sim, talvez não. mas quem Mas que a nunca obra... escutou a música do Azagaia? Yeah. Trata-se da lusofonia. Quem que nunca escutou? Então a obra tem mais valor. Ok. Já em forma de últimas considerações, estamos a ser pressionados, para além de que não vamos debater, não vamos trazer toda a retrospectiva do Azagaia, mas tentamos trazer o necessário também em forma de homenagem. Como é que podemos fazer para imortalizar os feitos do Mano Azagaia? Fazendo o que combinamos. Benny Clor, 30 segundos. Sabe, eu fico. É tipo assim. Eu não. Né? Meu ponto de vista, eu não perdi a Azagaia. Ok? Entende? Eu não perdi a Azagaia. A Azagaia ainda está vivo. Nós perdemos o corpo, perdemos a postura física.
do Azagaia, mas a postura psicológica, a obra do Azagaia ainda vive, a voz dele nunca vai se calar. Ok. Nós só perdemos o corpo dele, perdemos vê-lo assim, fisicamente, mas o Azagaia está vivo. Exatamente. É raça oculta? Uma das melhores formas de imortalizar o Azagaia é continuar com os seus ideais, seguir o seu legado e pronto, vamos passar estas mensagens que acredito que nos próximos dias serão objetos de estudo, né? As músicas, as obras do Azagaia, e nós vamos passar esses ensinamentos de geração em geração. Ok. Luizito, ele tem poucos segundos. Eu não tenho muito para dizer. É só dar continuidade daquilo que ele começou. Eu só sublinho isso. Dar continuidade. Porque enquanto houver injustiça, sempre há de haver revolução. Ok. Sim. Muito obrigado. Quero agradecer a vossa disponibilidade, pela vossa presença nesta tenda, a imortalizarmos também uma das formas da Geração 21 TV, reconhecer os feitos do Edson da Luz, o Mano Azagaia, e isso não seria possível sem a vossa presença, né? Como revolucionários, como pessoas ligadas à matéria. Então, minha gratidão em nome da equipe toda, e que vou contar com vocês nas próximas edições para falarmos de assuntos do gênero, sobretudo do interesse social. Foi um prazer. Povo no poder. É assim então que os meus painelistas, meus convidados vão se despedindo de todos que estavam ligados a este programa, e foi com enorme prazer que eu, John Limo Queteyen, trabalhei para vocês, igualmente com o Elias Ernesto, né? Elias Ernesto, que esteve lá na captura das imagens. Vou com promessas de voltar nas próximas edições, se Deus e os homens permitirem. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação.